Então, muito boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de abril e é um prazer imenso para todos nós receber aqui o professor Luiz Greco. O professor Luiz é, sem dúvida alguma, hoje um dos mais notáveis nomes do direito penal dos nossos dias, colecionando, em que pese a sua juventude, conquistas impressionantes em um dos mais rigorosos e reconhecidos espaços de produção do saber penal, a Alemanha. Hoje, professor da Universidade Humboldt de Berlim, coautor um grande Klausoxin da 5ª edição do Strafrecht Allgemeiner Teil, uma das mais importantes e influentes obras do direito penal do nosso tempo. Professor Greco, é um prazer e uma honra tê-lo conosco. Antes, entretanto, de poder lhe passar a palavra, tenho também a alegria aqui de passar a palavra aos nossos coordenadores, professor Nereu Giacomoli, professor Ingo Sarlet, para que possa também dar as boas-vindas em nome do nosso programa. Professor Nereu, tenha bondade. Professor Nereu, me escuta? Sim, estou escutando agora, sim. Tens a palavra. O som não está chegando bem através do Zoom. Eu não sei se todos os demais estão com... Ou é a minha conexão, professor Fábio? Professor, eu lhe escuto bem. Tá bem? Então, boa tarde a todos. Em nome do Programa de Pós-Graduação em Finais, eu quero cumprimentar o professor Fábio pela iniciativa, por este evento compartilhado entre os dois programas de pós-graduação, mestrado e doutorado da Escola de Direito da PUC, e fazer um agradecimento em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais ao professor Dr. Luiz Greco, dizendo que é uma honra tê-lo nesta jornada acadêmica, proferindo a conferência inaugural de 2 programas de pós-graduação em Ciências Criminais e em Direitos Fundamentais da PUC do Rio Grande do Sul, 2 programas reconhecidos nacional e internacionalmente. E temos a certeza que a conferência do professor Greco engrandecerá sobremaneira não só os 2 programas de pós-graduação, mas a própria Escola de Direito, a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e será de grande contribuição para todos os pesquisadores da PUC e os demais que estão nos ouvindo. Então, muito obrigado, professor Fábio, e passo a palavra, então, ao professor Dr. Ingo Sarlet. Boa tarde a todos, estão me escutando? Sim, professor. Sim, escuto muito bem, professor. Agora o senhor está sem som. Acho que desligou o microfone, professor. Agora sim? Sim, agora sim. Agora sim. Desculpa, falha técnica, né? Já a gente fez várias Zooms e ainda está nessa fase. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer, vou começar pelo nosso convidado, né, imensamente ao professor Dr. Luiz Greco por participar conosco dessa aula magna dos 2 programas de pós-graduação. É uma honra tê-lo conosco mais uma vez e certamente não será a última. E para nós é um referencial, quase um ícone, né, do direito penal, como já ressalvou o professor Fábio, mas também tem se dedicado à teoria do direito, né, a própria filosofia do direito, tem seguido, né, comandando um seminário importantíssimo, né, que é o Seminário de Filosofia do Direito, Informática Jurídica, que era antes conduzido pelos professores Bert Schünemann, Lothar Phillips, Heinrich Scholl, ele mesmo, pelo Arthur Kaufmann, segue essa tradição, só que agora em Berlim, e, portanto, é uma honra para o programa, honra acho que para os nossos programas. Também gostaria de salientar o privilégio de estar fazendo essa atividade conjunta com o programa de Ciências Criminais,
e também o fato de nós temos algumas outras atividades pela frente, né? Já falamos entre nós, então vamos compartilhar um pouco algumas palestras que possam ser de interesse comum. Agora também abrir a todos os nossos alunos e colegas, né? Veja que o professor Faria Costa e temos convidados ilustres também nos assistindo, até de Aleimar, né? Além dos colegas, os professores dos programas de pós-graduação, os nossos discentes. Portanto, também agradecer, se me permite, né? Me coube essa parte, ao CDA, Centro de Estudos Europeus e Alemães, aqui representado entre nós, né, pelo professor Drayton de Souza, também comandado pela diretora, pela professora Cláudia Lima Marques, pelo suporte, né, pelo apoio indispensável para essas atividades todas, inclusive na vinda anterior, agora acabou não sendo vinda fisicamente, mas estaria já garantido pelo centro essa vinda, por isso faço questão de frisar isso também, né? E, enfim, não vou privar todos os colegas da fala do Luiz Greco, apenas recomendaria, e até me peço desculpas para ser indelicado, mas isso tem sido uma regra nas lives, porque isso pode sempre dar alguma intercorrência, que todos mantenham os seus microfones fechados, tenham esse cuidado e tirem assim o seu vídeo também, porque senão ficam 3, 4 pessoas aparecendo, outros entram, isso pode dar uma complicação. Então, nós também deveríamos sair de cena, pelo menos isso é a regra, podemos mudar essa regra aqui, mas é pelo menos a regra que eu tenho visto em lives, né? Por aí que se pede para isso, se acharem conveniente, né? Mas é uma sugestão, especialmente áudios, né? Bom, era isso. Obrigado, Luiz. Acho que agora a bola está contigo. Eu devolvo a bola para o Fábio para dar o pontapé tão inicial mesmo, né? Bem, então, antes de passar a palavra para o Luiz, que enfim é a estrela desta tarde, só registrar mais uma vez a alegria em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, também agora Programa de Pós-Graduação em Direito, pelo CDA e também, fundamentalmente, também pelo Instituto Eduardo Corrêa. Alegria de tê-lo conosco. Professor Luiz Greco, a palavra está consigo. Bem, vocês conseguem me ver? Eu estou aparecendo aí? O seu vídeo está desligado, professor Greco. Deixa eu ver. Estranho. À esquerda, ao lado do Me vem? Ah, sim, acabei de ver. Isso. Ops. E... Tá tendo algum problema aqui. Espera. Por que isso está acontecendo? Participei de várias coisas e nunca deu esse problema. Só um segundo. Quando tu tá com a tua câmera do teu computador ligada, em outro, não, ele bloqueia o som. Deve ser isso. Pronto. Vamos ver agora. Isso, agora funcionou. Eu estava fazendo um teste com a câmera e ela estava bloqueando. Bem, então agora vocês me veem. Agora todos me veem, né? Perfeito. Então, posso começar. É uma grande alegria estar aqui, falando aqui de Berlim, fazendo a conferência que eu queria ter feito em março, em Porto Alegre, na presença física de vários dos amigos que eu tenho a oportunidade de ver virtualmente agora. A quem eu agradeço pela oportunidade de proceder a essa live, de fazer essa conferência da mesma forma. Então, agradeço ao professor Ingo Sarlet, agradeço também pelas palavras de apresentação, agradeço ao professor Fábio Dávila, que devo ao empenho dos dois a minha presença aqui. Agradeço também ao professor que não apareceu até agora, mas que é quem também eu devia o convite, a oportunidade de ir à PUC do Rio Grande do Sul, que é o professor Drayton, e fiquei muito feliz também de ver uns velhos amigos, como o professor Nero Giacomoli, e me sinto muito honrado por contar aqui com a assistência, com a presença de um catedrático da Universidade de Coimbra, como o professor Faria Costa, a quem eu muito respeito. Então, eu começarei com as minhas considerações
sobre a impossibilidade jurídica do juiz robô. A minha ideia hoje é apresentar para os ouvintes a síntese de um raciocínio que eu pretendo publicar em breve, em forma de um pequeno livro, na coleção Reflexões Jurídicas. Não sei se os ouvintes conhecem a coleção, uma coleção publicada na editora Marcial Pons, coordenada por mim e pelo meu amigo Dr. Adriano Teixeira, que é professor na FGV. E é uma coleção que já publicou livros do professor Schunemann, da professora Pupper, também um livrinho meu, como esse que eu acabei de mostrar, Razões de Direito Penal. E um dos próximos livros que devem sair ali é o livro, são essas considerações sobre o juiz robô. Então, o que eu pretendo hoje é apresentar uma síntese dessas ideias, submetê-las à discussão dos ouvintes, para que, com isso, eu também possa dar aquele toque final no manuscrito, que já está praticamente pronto. Eu vou proceder em duas grandes etapas. Na primeira delas, eu vou cuidar do problema da realizabilidade fática do juiz robô. E, na segunda, eu vou cuidar do problema especificamente ético-jurídico da permissibilidade desse desenvolvimento. A minha fala deve ter em torno de uns 40, 50 minutos, e eu acho que seria interessante que, em seguida, nós pudéssemos levar uma pequena discussão. Bem, ainda nesse ponto, introdução, a inteligência artificial talvez seja hoje o tema do nosso tempo. Claro, agora o tema do nosso tempo é a pandemia, mas até então era a inteligência artificial, e quando o mundo se normalizar, talvez ele volte a ser. E as minhas reflexões de hoje pretendem examinar se os fabulosos avanços que a inteligência artificial logrou, mesmo nos âmbitos mais recônditos daquilo que até então era considerado especificamente humano, também poderão, de uma perspectiva fático-descritiva, isso é, de realizabilidade, alcançar a atividade judicial. E, principalmente, se esses avanços poderão, agora de uma perspectiva normativa, prescritiva, vale dizer, de permissibilidade, ser implementados. É realizável e é permissível que tenhamos no futuro juízes robôs? Como já se pode extrair do título da minha conferência, a minha resposta será, no que diz respeito à permissibilidade, negativa. Ocorre que, no que diz respeito à realizabilidade, eu não sou tão pessimista, infelizmente. Eu começo, então, com mais uma observação que é verdade que a decisão judicial hoje permanece reservada a seres humanos, ao menos por enquanto. Mas tal estado de coisas talvez esteja a ponto de mudar. Em vários países já se delineiam indícios no sentido de que o progresso da inteligência artificial ultrapassará essa tradicional barreira. Na Estônia, há planos bastante concretos no sentido de empregar a inteligência artificial na justiça. Decisões sobre multas por estacionar em local proibido, pensões alimentícias no valor de até 400 euros, ou litígios civis de pequeno valor deverão, em um futuro próximo, ser tomadas em primeira instância por máquinas. Nos Estados Unidos, existe um programa chamado Compass, que já é utilizado em vários estados da federação para decidir sobre o prognóstico de periculosidade, o qual releva para numerosas decisões relativas à execução e ao cumprimento da pena. E no Brasil, muito se fala, mas pouco se sabe do sistema Vitor, que parece estar em processo de desenvolvimento pelo Supremo Tribunal Federal, em parceria com a Universidade de Brasília, e que tem por finalidade ler todos os recursos extraordinários que sobem para o STF e identificar quais estão vinculados a determinados temas de repercussão geral. A pergunta que quero dedicar às presentes reflexões é se essas tendências representam um caminho em que devemos continuar. Então, entro na primeira grande parte, a questão da realizabilidade. Será o juiz robô possível de uma perspectiva fático-descritiva? Pode-se, já ab início, questionar se faz sentido que um jurista, cuja experiência com computadores se reduz ao manuseio de programas de edição de texto e de navegação na rede mundial de computadores, pergunte sobre a possibilidade fática de construir o juiz robô. Nesse momento, é verdade, é o programador quem assume o protagonismo. Ainda assim, posso, como jurista, questionar
se a finalidade não será, por alguma razão, ligada a ela ou ao meio que se quer empregar para atingi-la, de antemão irrealizável. Da mesma forma que não é preciso ser engenheiro automobilístico para saber que uma bicicleta não é o meio idôneo para ir de Berlim a Porto Alegre. A finalidade da utilização do juiz robô, me parece, será obter boas decisões judiciais. Creio com isso poder contar com o consenso dos meus ouvintes. Por decisão judicial, eu desejo compreender aqui um ato que, se fosse praticado por um ser humano, receberia sem reservas essa qualificação. E eu vou qualificar aqui uma decisão judicial resultante de um programa de boa, nas hipóteses em que nós não hesitaríamos em usar esse predicado caso a decisão tivesse sido tomada por um ser humano. Me parece útil, talvez, recorrer aqui àquilo que se poderia chamar de um teste de Turing jurídico. O teste de Turing original foi concebido por um dos pioneiros da inteligência artificial, o matemático inglês Alan Turing, como resposta à pergunta quanto a se máquinas poderiam pensar. Ele chamou seu teste de jogo da imitação. Desse jogo deveriam participar uma máquina, um ser humano como sujeitos do teste e um segundo ser humano que faria o papel de interrogador. Os três, primeiro humano, máquina, e segundo humano, humano interrogador, conversariam por escrito. A tarefa do interrogador seria reconhecer quem dos seus outros dois interlocutores é o ser humano e quem é a máquina. A máquina que se mostrar capaz de enganar o interrogador, fazendo-o pensar que ela é humana, passará no teste. A partir disso, eu vou afirmar que a finalidade ao ser alcançada por nossas decisões judiciais tomadas por máquinas seria, primeiramente, que se trate de decisões que não pudessem mais ser diferenciadas daquelas tomadas por seres humanos e, principalmente, de decisões que não teríamos dificuldade de qualificar de boas se elas tivessem sido tomadas por um ser humano. O teste de Turing jurídico, aqui proposto, deixa claro também que o nosso questionamento se contenta com uma qualidade relativa ou comparativa da decisão. Ela só tem de ser tão boa quanto a decisão que é tomada por seres humanos. Ela não tem de ser perfeita. Isso foi uma especificação de o que significa uma decisão boa. Mas eu creio que essa qualidade de ser uma decisão boa também pode ser estruturada. Ela pode ser, por assim dizer, localizada ou fixada em diferentes pontos da decisão. Parece-me que chamamos de boa as decisões que apresentam um bom resultado e uma boa fundamentação. Uma decisão judicial, então, para finalizar esse ponto da finalidade, uma boa decisão judicial produzida por um robô será, então, aquela que, se tivesse sido tomada por um ser humano, seria entendida como boa, tanto no que atine ao resultado, quanto no que atine à fundamentação. Agora, podemos perguntar, já que sabemos qual é a finalidade da introdução do juiz robô, podemos perguntar se essa finalidade já é, de antemão, irrealizável. Ainda nesse primeiro bloco, a questão da realizabilidade fática. A estrutura que acabo de expor, que diferencia duas dimensões da qualidade de uma decisão judicial, uma referida ao resultado, outra referida à fundamentação, permite ordenar a reflexão crítica que agora pretendo desenvolver. A finalidade pode ser inatingível porque o juiz robô seria incapaz de produzir bons resultados, ou porque as fundamentações por ele produzidas nunca teriam como atender às nossas exigências de qualidade. Então, primeiro, os resultados ruins. Podemos perguntar se a finalidade almejada de obter boas decisões judiciais é tão inatingível para o juiz robô quanto Porto Alegre para um ciclista berlinense. Na incipiente discussão a respeito da temática, formulam-se justamente, no que diz respeito a isso, duas objeções. A primeira é de natureza técnica, mas também apresenta alguns elementos adicionais aos quais retornaremos. Com base em um exemplo, no direito não se trata apenas da pergunta quanto a se A completou o 16º ano de vida, artigo 3º caput do Código Civil, mas também quanto a se existe ou não uma causa transitória ou permanente que o impeça de exprimir a sua vontade, nos termos do artigo 4º, inciso 3 do Código Civil, sempre aqui brasileiro. O segundo grupo de questões exige mais do que matemática, lógica e conhecimento empírico.
Em outras palavras, a resposta a muitas questões de direito dependeria de valorações que estariam além das capacidades de um computador. A aplicação do direito iria além da dedução e subsunção. O aplicador do direito sempre se valeria daquilo que alguns chamam de critérios suaves de decisão, da intuição, da prudência ou do juízo, isto é, de algo como um saber implícito, ou mesmo de um próprio inconsciente. E tudo isso estaria além dos horizontes de qualquer máquina. Por mais plausível que soe essa objeção, ela, a meu ver, não prospera. Há muito que computadores deixaram de ser meras calculadoras. Enquanto a histórica vitória do programa Deep Blue sobre o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov, foi o resultado daquilo que os informáticos chamam de força bruta, isso é, da capacidade de processamento de uma máquina que, com velocidade sobre-humana, consegue calcular as implicações de milhares de possíveis movimentos de peças de xadrez, construindo longas árvores de decisão, o novo programa AlphaGo, que derrotou o campeão mundial coreano Lee Sedol numa partida desse jogo clássico muito popular na Ásia chamado Go, baseia-se numa arquitetura de todo diversa, no chamado Deep Learning, com base em redes neuronais, Neural Networks. Não parece indicado que eu me detenha aqui nos detalhes técnicos dessa estrutura. Basta, para nossos fins, relevar a ideia central, que é a tentativa, inspirada na biologia, de reproduzir os resultados justamente do funcionamento do nosso pensamento intuitivo. Isso significa, principalmente, que o programa AlphaGo opera de baixo para cima, bottom-up, e não mais, como no caso do Deep Blue, de cima para baixo. AlphaGo não aprendeu a jogar memorizando regras e recalculando o valor de cada possível movimento a partir do manuseio dessas regras, e sim jogando incontáveis vezes contra si mesmo. A cada jogo, o programa aprendia algo mais sobre possíveis movimentos dentro de possíveis situações. Com isso, afirma-se, a literatura afirma que a máquina teria desenvolvido capacidades que poderiam ser chamadas de intuição, juízo ou até mesmo criatividade, que teriam se manifestado especialmente num famoso movimento 37 da segunda partida contra Lee Sedol. Se os meus ouvintes se interessarem, há um documentário no Netflix contando a história dessas partidas, que eu recomendo. Eu não me lembro o nome agora desse documentário. Uma ulterior prova das capacidades já realizadas por nossos computadores é a existência das primeiras obras de arte geradas pela própria inteligência artificial. E não existe, assim, qualquer base para excluir já de antemão que uma máquina possa aprender aquilo que os juristas chamam de valorar. Tal poderia ser feito, parece-me, agora eu vou ser um pouquinho técnico, mas já vai passar, por meio do procedimento da chamada aprendizagem supervisionada, supervised learning. Numa primeira rodada, chamada de rodada de treinamento, o programa seria alimentado com uma boa quantidade de decisões tomadas por seres humanos. Essas decisões configurariam o chamado conjunto de treinamento. Numa segunda rodada de controle, verificar-se se as decisões tomadas pela máquina correspondem àquelas que tomadas pelos juristas em um segundo contingente de decisões, o que configuraria aquilo que se chama de conjunto de validação, o validation set. Em outras palavras, se a máquina consegue predizer, prever essas decisões. E o terceiro passo consistiria em liberar o algoritmo a casos ainda não decididos e verificar, observar o seu comportamento. São essas, em linhas gerais, os princípios que são esses, em linhas gerais, os princípios por trás do funcionamento dos nossos filtros de spam, do software de reconhecimento de linguagem falada, de imagens ou de fraudes com cartão de crédito. Os erros, que seguramente ainda seriam cometidos, teriam de ser corrigíveis por seres humanos em via recursal. Serviriam de nova matéria-prima para a melhoria da aprendizagem, da mesma forma que o nosso filtro de spam ou nosso software de reconhecimento de linguagem falada vão progressivamente melhorando quanto mais os utilizamos e os corrigimos. Já existem primeiros esforços no sentido de projetar algoritmos jurídicos com base nessas tecnologias de aprendizagem de máquina. Ocorre que, como tudo no âmbito da inteligência artificial, o diabo está nos detalhes. O quão difícil se mostrará a realização da tarefa acima descrita, só o programador saberá responder. Da perspectiva de um leigo, como eu, coloca-se principalmente a pergunta quanto a se o volume de dados existente é suficiente para possibilitar a aprendizagem que acabo
de descrever. Bem, corrigir esse primeiro erro, que subestima as capacidades do computador, fica ainda mais patente que a objeção incorre num segundo erro, consistente em sobreestimar as capacidades do juízo humano. A rigor, a objeção de que as máquinas valoram mal baseia-se num conceito demasiado pretensioso de que seria uma boa decisão. Afinal, nem sempre será possível afirmar que todos os juízes humanos valoram bem. Segunda objeção em relação à finalidade: computadores falíveis e discriminatórios. A segunda reserva, que já vem levantada contra o uso de algoritmos em vários setores da vida, na concessão de empréstimos bancários, na distribuição de vagas de estudante universitário, no convite para entrevistas de emprego, ou nos prognósticos de reincidência, como os feitos pelo programa Compass, de que eu falei acima, é a de que algoritmos falham e, pior ainda, que eles discriminam. O programa Compass é frequentemente declarado racista. Ele atribuiria às pessoas de pele escura, em princípio, uma maior probabilidade de reincidir. Tal ocorreria apesar de que o programa não leve em conta de forma explícita a raça do afetado. Essa se correlaciona com fatores como morar em região de alta criminalidade, falta de emprego fixo, existência de conhecidos criminosos, etc. Fatores esses mais presentes em pessoas de pele escura do que em outros grupos demográficos. Essas reservas têm, a meu ver, de ser levado a sério, mas elas tampouco são decisivas. O argumento da falibilidade pode ser, ainda que não refutado, apenas amplamente enfraquecido recordando o antigo truísmo: errar é humano. A falibilidade do computador não pode ser uma razão para dispensá-lo, mas apenas uma advertência no sentido de levar a sério esse risco e de enfrentá-lo com a cautela devida. E também o argumento da discriminação me parece superável. Tampouco o juízo humano está livre de tais tentações. Poder-se-ia mesmo perguntar se elas não se apresentam de forma ainda mais intensa no caso do ser humano do que no da máquina. Porque ainda que os resultados a que chegue a máquina reflitam padrões inaceitáveis, pelo menos é possível excluir com segurança que esses resultados tenham sido almejados, isso é, provocados de forma premeditada. O que, no caso do ser humano, nunca poderemos afirmar com a mesma certeza. Por isso, não é incompreensível que se manifeste a esperança de que, eu cito um informático, os juízes robôs poderiam, em princípio, garantir que, pela primeira vez na história, todos realmente se tornem iguais perante a lei. Término da citação. Citação de um informático chamado Tegmark. Bem, se não há objeção em relação ao resultado de uma decisão, vamos analisar se a finalidade pode ser de antemão inatingível, porque decisões tomadas por máquinas seriam necessariamente mal fundamentadas. Uma decisão também pode ser ruim por estar mal fundamentada. E, justamente, os nossos algoritmos mais poderosos, baseados na estrutura de redes neuronais, que eu já descrevi, produzem, no geral, resultados sem que consigam informar como e por que isso ocorre. Esses algoritmos são, como se diz, caixas pretas, black boxes, intransparentes. Eles operam da mesma forma que o enxadrista ou boxeador, que, com base na sua intuição, simplesmente sabe qual deve ser o próximo movimento a realizar, sem que lhe seja possível verbalizar posteriormente essa intuição, da mesma forma que até crianças pequenas já sabem diferenciar um cão de um gato, ainda que o Lulu da Pomerânia mais se assemelhe a um gato persa do que a um Greyhound. Essas pessoas simplesmente sabem do que se trata e o que fazer. Nesse ponto se situa, é verdade, um grande problema, cuja solução tende a antecipar-se a qualquer iniciativa no sentido de introduzir o juiz robô. Afinal, na medida em que funcionarem como black boxes, os algoritmos estarão recusando ao afetado os fundamentos da decisão que o prejudica. Dito de forma clara, se estará recusando ao afetado justamente aquilo que constitui a natureza jurídica, a juridicidade da decisão que o atinge, aquele fator que a diferenciaria de um mero fato de poder. Afinal, não basta comunicar ao afetado que o seu requerimento foi indeferido,
porque o sistema, que foi treinado com base em uma quantidade suficiente de dados, decidiu pelo indeferimento. Ainda assim, esse problema me parece solucionado. Bastaria criar algoritmos transparentes. Por transparência, há que entender aqui apenas a capacidade de oferecer as razões corretas para a solução correta. Ainda assim, talvez se pudesse insistir nesse aspecto de que a decisão do algoritmo seria ruim, não mais porque a sua fundamentação estaria errada, e sim porque essa fundamentação seria, vamos dizer assim, insincera. O problema talvez se encontre não mais na fundamentação tomada em si própria, e sim na relação entre fundamentação e conclusão. Noutras palavras, ainda que o computador possa oferecer razões, como podemos estar seguros de que se tratam de suas razões? O juiz robô pode oferecer razões, mas não se poderá mais saber se essas razões foram realmente transformadas em seus motivos. Que também existe um problema de black box, então, de caixa preta. Mas me parece que tampouco esse problema pode ser sobrevalorado. Isso por duas considerações. A primeira delas é que fundamentação sincera, honesta e racionalização dificilmente conseguem ser distinguidas uma da outra, nem mesmo na situação do juiz humano. Também o ser humano é uma black box para os outros e para si mesmo. E com isso chegamos quase que diretamente à segunda consideração. Se alguma esperança, ainda que tênue, de distinguir entre fundamentação sincera e racionalização, essa esperança será maior no caso do robô do que no caso do ser humano. Bastaria empenhar esforços no sentido de desenhar programas que não apenas produzem conclusões e fundamentações, mas que, além disso, documentam cada passo desse processo. Com isso, eu chego à minha primeira conclusão intermediária, encerrando a primeira parte das minhas considerações, a parte da realizabilidade fática. Inexistem barreiras intransponíveis à realizabilidade do juiz robô. Não há razões que demonstrem que não seja possível, de uma perspectiva fática, utilizá-lo para a finalidade de obter boas decisões judiciais. Todas as objeções até agora levantadas ou se revelam tecnicamente superáveis ou podem ser dirigidas com ainda maior ênfase a seres humanos. Com isso eu inicio o segundo grande bloco, a questão da permissibilidade. Será o juiz robô possível, agora de uma perspectiva normativa, prescritiva, não mais de realizabilidade fática, e sim de permissibilidade ético-jurídica? No presente momento, nós não necessitamos mais de uma razão para introduzir o juiz robô, atentar para isso. Essa razão deriva da idoneidade da figura no sentido de realizar o fim acima mencionado, ou seja, daquilo que até agora eu expus. Nós necessitaríamos, sim, de uma boa razão para não o introduzir, apesar de que ele promoveria boas decisões judiciais. Afinal, não tudo o que tem boas consequências, que é útil, é também permissível. Seria preciso, então, encontrar alguma barreira jurídica à introdução do juiz robô. Essas barreiras me parecem poder subsistir em dois planos, ou no do direito positivo, ou num plano pré-positivo, por assim dizer. Eu vou começar com o direito positivo, para depois adentrar numa reflexão de natureza pré-positiva. Não vou falar de suprapositiva, vou falar em uma pré-positividade. Barreiras jurídico-positivas. Bem, falando aqui da Alemanha, em primeiro lugar, o juiz robô teria de ser introduzido por meio de uma reforma legislativa, por causa de vários dispositivos da legislação correspondente, da lei alemã de juízes. E essa lei teria que ser compatível especialmente com o direito constitucional, mas também com o direito europeu. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas, em relação ao direito constitucional, algumas primeiras investigações apontam que haveria uma violação, por exemplo, do princípio do juiz natural. Com base na Constituição brasileira, se poderia formular a mesma objeção. O princípio do juiz natural tem arrimo, tem reconhecimento na Constituição brasileira, reconhecimento expresso no artigo 5º e 37, não haverá juízo ou tribunal de exceção, e 53, ninguém será processado nem sentenciado, senão pela autoridade competente. E
diante da lei fundamental alemã, ainda se poderia apontar para o artigo 92, que determina, vou ler o dispositivo, o poder judiciário é confiado aos juízes. Se poderia afirmar que juiz é apenas um ser humano. O problema é que, assim apresentada, a argumentação se esgota numa afirmação, numa petição de princípio. O juiz robô seria inadmissível, porque juiz, segundo o direito constitucional, seria unicamente o ser humano. E não se oferece, contudo, qualquer razão para usar esse termo com esse sentido restrito, que vai além da contingência histórica e temporal de que a época em que foram redigidas as cartas constitucionais, tanto a alemã como a brasileira, o juiz robô sequer era imaginado. Essa razão só poderá ser encontrada em um plano pré-positivo, no qual, então, seremos obrigados a adentrar. Eu já adianto apenas que a reflexão que desenvolveremos nesse próximo plano pré-positivo vai ser reconduzida ao direito constitucional positivo, tanto brasileiro como alemão, e confirmará, em parte, a violação aos mencionados dispositivos constitucionais. Eu passo, então, para essa reflexão pré-positiva. Eu vou afirmar uma incompatibilidade do juiz robô com um aspecto central daquilo que nós entendemos por direito. O direito positivo não resolve a questão. Isso não nos isenta da tarefa de refletir se não há razões jurídicas, mas anteriores ao direito positivo, que nos forcem a uma guinada no sentido contrário àquele a que até agora temos seguido, que foi sistematicamente favorável ao juiz robô. O problema central: aplicação do direito sem responsabilidade. O cerne da questão me parece estar no fato de que a utilização de robôs na justiça nega uma dimensão fundamental daquilo que entendemos por direito: a dimensão da responsabilidade. Parece-me possível fornecer, ou ao menos esboçar, uma fundamentação mais aprofundada daquilo que eu acabo de afirmar, da ideia de que responsabilidade é intimamente conectada àquilo que entendemos por direito. O raciocínio consiste em recordar que compreendemos o direito como algo contraposto ao mero poder. Como o poder sempre existirá, o direito aceita esse estado de coisas como inevitável, sob a condição de que, ali onde houver poder, ele esteja sempre conectado à responsabilidade. Essa conexão perpassa por toda a história da reflexão, não apenas sobre as relações entre Estado e cidadão, como principalmente entre funcionário público e cidadão. O Estado se esforça, por meio de diversos modelos de justificação, no sentido de distinguir-se de um grande bando de ladrões. Aqui, me interessam menos esses modelos e mais a circunstância de que essa justificação seja por nós todos cobrada e reconhecida pelo destinatário da cobrança como devida. E o funcionário público justifica a sua posição por meio da ideia do cargo como officium, isso é, como serviço, como um agir em favor de outros, como algo que lhe gera obrigações que se referem à totalidade do seu comportamento. A conexão entre poder e responsabilidade parece corresponder à estrutura da realidade moral, e eu uso esse termo com consciência de todas as implicações que ele tem, uma vez que ela se apresenta muito além do direito. Isso se enxerga no problema teológico da teodiceia, que não é outra coisa que a pergunta quanto ao porquê de a onipotência, o poder sem limites, não gerar uma responsabilidade sem limites. E explica, ao mesmo tempo, a solução apresentada na doutrina cristã, que é a transformação da divindade em ser humano. É apenas a partir dessa experiência compartilhada que a assunção da responsabilidade pela divindade onipotente passa a tornar-se crível. É aqui que se encontra a barreira decisiva e intransponível ao juiz robô. Diferentemente do juiz humano, o robô não responde pelo que ele decide, porque se ele inexiste de todo. O robô não presta contas da sua decisão, muito menos de suas razões. Ele não pode olhar nos olhos de quem é afetado pelo seu exercício de poder. Não pode com ele travar qualquer diálogo humano, uma expressão de que meu pai, o professor Leonardo Greco, gosta muito. Nem compreendê-lo, porque a máquina nada compreende. E muito menos manifestar-lhe respeito, mas unicamente simular todas essas atitudes. Porque a black box não é apenas opaca, e sim vazia.
em discussões filosóficas quanto a se computadores poderiam pensar, conseguiriam pensar ou compreender, se eles seriam conscientes, às quais nós ainda vamos retornar, tende a ficar desatendido que não se trata dessas capacidades, mas de algo um tanto mais banal. Não apenas que a máquina nada sabe, nada pensa e nada sente, mas principalmente que a máquina, diversamente do ser humano, não se sabe, não se sente mortal, efêmera e vulnerável. O juiz robô sempre será um estranho diante do cidadão. Como pode o robô decidir sobre a vida de alguém se ele literalmente não faz ideia de o que é viver? O juiz robô significa poder de julgar sem responsabilidade de julgador. A conexão entre poder e responsabilidade, que perpassa por todo o direito, não pode ser desfeita justamente no judiciário, nesse poder tamanhamente terrível entre os homens, para citar Montesquieu. Eu passo agora para algumas objeções. Me parecem cabíveis duas linhas de ataque contra o argumento que acabo de desenvolver. A primeira questionaria a descrição de que eu parti, de que não existiria responsabilidade. Talvez exista algum sujeito responsável que ficou desconsiderado por minha cruzada antitecnológica. A segunda estratégia se move num plano mais fundamental, vale dizer filosófico. Ela questiona, de uma perspectiva de filosofia política, aspectos centrais da afirmada conexão entre poder e responsabilidade. Primeiro, eu vou partir, então, essa busca pelo responsável, depois eu vou enfrentar essa objeção político-filosófica. A busca pelo responsável. Não haverá em algum lugar um responsável que eu deixei de levar em consideração? Um primeiro candidato a responsável seria o programador. É nele que se pensaria de início, caso o programa provocasse lesões à vida ou ao corpo de terceiros, aqui pensando como penalista. Tal caminho, entretanto, inviável, já de uma perspectiva fática, uma vez que os complexos programas de computador, que nós todos hoje usamos, não são obras de um único técnico, mas de complexas equipes cuja composição ainda por cima é flutuante. Acaba que, ao final, não existe ninguém que conheça o total funcionamento do programa. Isso é uma objeção comumente formulada na literatura sobre inteligência artificial. Uma vez que sequer existe programador enquanto pessoa individual, poderia buscar responsabilidade não mais em um ser humano, em sim em uma pessoa jurídica, que corresponderia ao modo de pensar menos agora do penalista e mais do civilista. O problema é que a pessoa jurídica não é juiz, e muito menos juiz natural. Se o programa for desenvolvido por uma empresa privada, nós temos também um problema político, de que uma empresa que é livre para subscrever determinados valores, que também podem ser espelhados em suas decisões de contratação, acabaria por escrever as regras segundo as quais o direito é aplicado em nome do povo, isso é, de todos nós. E se o programa for desenvolvido pelo próprio Estado ou pelo próprio Poder Judiciário, ainda assim permanece o argumento jurídico fundado no princípio do juiz natural. Esse programa não é juiz e o Poder Judiciário não é juiz. A gente precisa de um indivíduo que julgue. Uma única e, a rigor, aparente exceção se mostra justificável. Decisões algorítmicas em situações em que os tribunais são formalmente competentes, apesar de que materialmente se trate de exercício de função administrativa ou de poder executivo. Essas decisões podem ser relegadas à máquina, me parece, dentro dos limites que isso, por exemplo, já ocorre no direito administrativo alemão, que conhece a figura de um ato administrativo eletrônico. De que decisões exatamente se trata, eu não posso aqui esclarecer. Mas, para dar alguns exemplos de atividade administrativa nas mãos de juízes reconhecidos aqui na Alemanha, decisões sobre execução de títulos executivos, concretamente cominação e imposição de multas coercitivas, exame quanto a se um objeto é penhorável ou não. O teste me parece ser o seguinte: tudo aquilo que pode ser feito por um oficial de justiça ou mesmo um promotor de justiça poderá ser entregue a um robô sem que as objeções que eu delineei até agora tenham incidência. Se não há outras objeções a fazer, isso teria de ser examinado em um outro estudo, em uma outra reflexão sobre a possibilidade jurídica não mais do juiz, e sim do promotor robô. Então, nós não podemos nem encontrar um responsável no programador, nem na pessoa jurídica por trás do programa. Talvez um terceiro responsável seja o afetado, o
jurisdicionado, o cidadão. O que dizer, especialmente se o afetado consentir? Poder-se-ia atribuir a ele essa responsabilidade de que até agora sentimos falta? É possível objetar as considerações até agora desenvolvidas que elas se baseariam numa imagem idealizada de um juiz generoso, paciente, compreensível, disposto a escutar e a encetar esse diálogo humano de que gosta de falar o meu pai, deixando de lado a triste realidade de que, para muitos, a justiça dos seres humanos é bem pior do que uma máquina. O membro de uma minoria oprimida pode enxergar no juiz robô até mesmo sua única chance de uma decisão imparcial. Pode-se negar a esse indivíduo a esperança de tratamento não desigual, não discriminatório, só porque esse tratamento seria prestado por uma máquina, como se a alternativa, ser discriminado por um ser humano, fosse algo melhor? Bem, eu penso que numa situação como essa, não é necessariamente o consentimento do afetado que fundamentaria a permissibilidade do juiz robô. Que ele tem de ser permitido numa situação como essa me parece claro. Mas a verdade é que, no nosso exemplo, o cidadão não tem qualquer opção. Ele se entrega nas mãos da máquina da mesma forma que a vítima entrega o brilhante a quem a extorque. Se se tratar de causas penais, o juiz robô já será impossível pelo simples fato de que é impossível justificar uma condenação com base em consenso. Claro, aqui eu estou tocando numa decisão muito grande sobre as relações entre consenso e sentença penal. Estou pressupondo muita coisa. Mas quem considerar ilegítimo o consenso como fundamentação de uma sentença penal, e esse é o meu caso, e também a posição do Tribunal Constitucional Federal Alemão, não vai poder se valer de juiz robô na justiça penal sob o argumento de que o afetado é responsável pela situação e pela decisão. E a situação será diversa fora da justiça penal, em especial em litígios de natureza civil. Aqui o consenso, me parece, opera de forma similar a um compromisso arbitral. Deve ser possível, então, justificar o juiz robô em condições análogas. As partes poderão pôr-se de acordo com que o juiz robô decida a controvérsia, da mesma forma que elas podem subtraí-la da jurisdição estatal em favor de um árbitro ou até mesmo em favor de uma disputa de par ou ímpar. As partes podem jogar dados, elas também então podem entregar a disputa ao juiz robô. É claro que dentro dos limites em que isso já é possível, em que a convenção arbitral já é possível. Aqui, me parece, se encontra uma segunda porta de entrada para uma permissibilidade restrita de uma justiça estatal robótica, para regular certas relações contratuais, talvez direitos de passageiro de avião, coisas assim. Mas, no caso em que eu propus ao início do sujeito que, por medo de uma discriminação por seres humanos, prefere a justiça da máquina, me parece mais adequado derivar a permissibilidade do juiz robô, não do consentimento do afetado, até porque se trata de um caso na justiça penal, e sim dos princípios do estado de necessidade. Afinal, essa postura tem a vantagem de, ao mesmo tempo, impor limites ao juiz robô, porque soluções fundadas no estado de necessidade são, em geral, um plano B, motivo para resignação e tristeza. Elas não devem, no geral, ser institucionalizadas, pelo risco de fazerem com que se perca de vista o plano A, que era o que realmente se deveria estar por realizar. Concretamente, se os nossos juízes humanos não puderem oferecer a garantia de uma aplicação igualitária, não discriminatória do direito, não é correto que nós aceitemos esse estado de coisas, porque, afinal, temos robôs isentos. Isso porque uma justiça não discriminatória é nossa responsabilidade como uma sociedade de seres humanos juridicamente constituída. Uma ideia a qual eu já vou retornar. Por fim, o último responsável imaginável, então, é o próprio robô. É verdade que acaba de ter início uma discussão aqui na Alemanha sobre a responsabilidade criminal de máquinas e que a ideia de direitos para robôs começa a ter também primeiros defensores, ainda que, segundo vejo, nenhum ativista engajado. Essas teses, contudo, só podem ser defendidas de forma séria, isso é mais do que como uma provocação para o debate, após o sacrificium intellectus da própria humanidade. Porque, em verdade, a ideia de uma máquina responsável, culpável, titular de direitos, é menos uma tese sobre máquinas do que sobre nós, seres humanos. Concretamente, por trás da ideia de que máquinas podem ser responsáveis, encontra-se uma visão reducionista e profundamente empobrecida
de o que é um ser humano. Visão essa que, a rigor, acompanha o movimento da inteligência artificial desde a sua infância. A Marvin Minsky, um pioneiro do MIT, Massachusetts Institute of Technology, atribui-se a caracterização do ser humano como uma máquina feita de carne, uma meat machine. Hans Moravec e Ray Kurzweil, dois supostos visionários do pós-humanismo, sonham com um mundo em que os seres humanos fazem backups e uploads de si mesmos, como se a nossa vida fosse um disco rígido. Kurzweil, ou Weil, sei lá, afirma, sem hesitação, que a nossa verdadeira natureza, a que eu cito, seria uma sequência de informação. Se o ser humano não é mais do que informação, e informação independe do substrato material que a transmite, isso é, do corpo, acaba por dissociar o ser humano da própria corporalidade, da sua biologia e, com isso, da própria vida. Deixa de existir diferença entre nosso corpo e próteses sintéticas. Tornam-se concebíveis seres humanos baseados em software. E aqui eu cito a Moravec. Uma vez que o corpo não passa de... Kurzweil. Uma vez que o corpo não passa de mera geleia, uma expressão do Moravec. Quem se opõe a essa perspectiva é qualificado de bioísta, chauvinista do carbono, com isso igualado ao racista, ridicularizado como adepto de um bioconservadorismo ou até mesmo de um humanismo fundamentalista. A verdade é que me parece que por trás da ideia da responsabilidade das máquinas encontra-se nada menos do que uma atitude, sem meias palavras, genocida, o que ainda não foi enxergado pelos defensores da ideia no âmbito do direito, mas decididamente o foi pelos informáticos e filósofos que eu citei e que saúdam essa era pós-humana, ou a nossa, para usar uma expressão deles, libertação da biologia, a era em que nos tornaremos software, também citando esses autores. Na verdade, até o termo genocida me parece pouco. Afinal, trata-se não apenas de superação, diga-se, do extermínio de um gênus, de um grupo, e sim da espécie Homo sapiens em sua totalidade. Libertação da biologia, que é o que é apostrofado por esses profetas, não significa coisa diversa do que morte. Bostrom, um importante filósofo desse movimento, o reconhece. O resultado final, eu cito a Bostrom, pode ser facilmente um em que a humanidade será extinta. Minsky e Moravec aclamam essa situação. Os robôs herdarão a Terra, mas serão nossos filhos, diz Minsky. Serão filhos da nossa mente, diz Moravec. E alguns, como o conhecido Elon Musk, perguntam, ao que parece, levando a pergunta a sério, se a nossa vida não passa de uma simulação dentro de um computador. Essa pergunta me parece conter um desprezo pela vida de cada um de nós tão intenso que me parece vergonhoso que alguém tenha coragem de formulá-la, ainda mais de forma pública, que um intelectual público tenha coragem de formulá-la. Diga isso para uma pessoa que sofre o seu dia a dia. Diga isso para alguém que se encontra diante de um juiz que é incapaz de dialogar com ele. Uma máquina que não sabe o que é sentir dor, que não pode compreender o que significa passar anos irrecuperáveis diante de uma prisão, que nunca saberá o que é a decepção de ser derrotada, muito menos o quão amargo isso pode ser quando ocorre em uma situação em que se acredita ter razão, mas não se obtém reconhecimento justamente daquele que tem o poder e a autoridade para decidir a questão. Considerar uma máquina como responsável pressupõe uma compreensão diluída, exangue de responsabilidade, que não guarda mais qualquer ponto de contato com tudo aquilo que associamos a essa palavra e que pressupomos como óbvio no juízo humano. E agora eu retorno, então, ao direito constitucional. A ideia de uma justiça sobre a responsabilidade de máquinas é possivelmente uma violação, então, de uma componente da ideia de dignidade humana, porque se está transformando o cidadão em mero objeto de um outro objeto, negando-lhe o respeito que ele merece como um ser humano que tem uma vida, e seguramente uma violação da dimensão tanto individual quanto objetiva do direito a ser ouvido pelo juiz, que também está na Constituição brasileira, artigo 535, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. Eu menciono agora a última objeção, a de natureza filosófico-jurídica, já vou me aproximando do encerramento. Falei que ia falar 40, 50 minutos,
estou dentro do tempo previsto. Essa objeção consiste em apontar que as minhas considerações partiriam de uma inadequada compreensão personalista, individualista de poder e responsabilidade. Desde que nós aprendemos a distinguir entre Estado e monarca e rei, atribuímos ao primeiro e às várias instituições que o compõem, por exemplo, a administração, uma repartição pública, a justiça, um tribunal, a responsabilidade pelo decidido. A concepção que eu apresento carregaria, assim, como que uma poeira medieval. Ela caminharia de mãos dadas com os políticos do Platão, que seria o grande estadista que não precisa de leis, que decide pela própria sabedoria, ou com o modelo carismático de domínio desenhado por Max Weber, apostando na virtude ou na bondade de um indivíduo, desconhecendo a solução do liberalismo moderno, que consiste em apostar em boas instituições. Ocorre que uma concepção de direito que leve a sério o indivíduo tem de conseguir legitimar o poder justamente diante desse indivíduo. Para essa concepção, segundo a qual o direito, o Estado, existe para o ser humano, para citar um documento importante da história constitucional alemã, não basta apontar para instituições como uma fonte última de responsabilidade, mas sempre é necessário colocar a ulterior pergunta quanto aos indivíduos responsáveis por trás dessa instituição. E é assim que procedemos ao legitimar o Estado. O povo, do qual todo o poder emana, artigo 1º, parágrafo único da Constituição brasileira, é o povo brasileiro, que justamente não se trata de uma coletividade hipostasiada, e sim da soma de todos os cidadãos brasileiros, de cada um de nós. O Estado, como todo ente associativo juridicamente reconhecido, não se legitima a partir de si mesmo, por um direito originário, e sim de forma derivada, por um direito que lhe é concedido pelos indivíduos responsáveis, isso é, por cada um de nós. E é justamente aqui que se encontra o problema fundamental dos juízes robôs, que eu tentei apontar. Eles representam uma dissociação entre exercício de poder e responsabilidade individual de uma maneira até então desconhecida na história humana. Até mesmo uma ditadura teologicamente fundada conhece, na autoridade carismática do seu líder, um referencial humano, uma pessoa a quem será possível dirigir-se, um rosto real e não apenas simulado. E na democracia liberal, há sempre seres humanos individuais por trás do Estado e por trás de cada um deles, nós mesmos, que ali os colocamos para representar-nos. Máquinas, contudo, que aprendem de forma autônoma, autonomizam-se também de nós, seres humanos. Na discussão sobre a inteligência artificial, usa-se o conceito de singularidade para denotar o momento em que possivelmente ocorreria uma explosão de inteligência, com que ficaria marcada a última invenção da humanidade, uma vez que todas as anteriores invenções adviriam das máquinas que a cada segundo se tornam exponencialmente mais inteligentes. Muito mais problemática do que essas preocupações, que, a meu ver, devem sim ser levadas a sério, é o perigo já iminente, agora, de uma singularidade jurídica, que consistiria no momento em que abdicaríamos de forma definitiva de nossa responsabilidade pelo direito em favor de máquinas. O conforto dos aparelhos de GPS fez de todos nós motoristas, turistas na cidade em que vivemos. O indivíduo, enquanto sujeito de direito, direito do qual ele é coautor, não pode alienar-se desse, como se não se tratasse do seu direito. O fundamental é que o direito é e tem de continuar a ser obra nossa. Nenhuma máquina pode nos prescrever de que maneira nós, enquanto responsáveis, temos de conviver uns com os outros. Essa decisão e essa responsabilidade é nossa, dela não podemos nos furtar. Conclusão. Para concluir, um esclarecimento e uma síntese. Será que o argumento que aqui desenvolvi exclui o juiz robô mesmo na situação em que suas decisões sejam melhores do que as humanas? A resposta, exceção feita à triste, resignada hipótese do estado de necessidade, é um decidido sim. E isso pelas mesmas razões que recusamos o ditador, ainda que ele seja um sábio. A responsabilidade também é o ônus de tomar as nossas próprias decisões e, com isso, de cometer os próprios erros. Esses erros seriam, pelo menos, nossos erros. As minhas reflexões são, assim, um aviso de Cassandra. Nós podemos
faticamente, tornar o juízo humano obsoleto através de máquinas, mas não temos o direito de fazê-lo. Quem exerce poder sobre um outro tem de assumir a responsabilidade que a isso corresponde, o que supera as capacidades de uma máquina, que não participa da vulnerabilidade e da efemeridade da condício humana. Justiça é algo que devemos a cada um de nós reciprocamente enquanto seres humanos. Nós não podemos escapar desse dever escondendo-nos atrás de máquinas. Os poucos casos em que o juiz robô não é ilegítimo, ou são casos em que opera o consenso de todos os afetados, hipóteses análogas ao compromisso arbitral, ou casos em que incide um estado de necessidade, ou casos de atividade administrativa executiva nas mãos de magistrados. E eu concluo citando quem, a meu ver, é o maior pensador sobre os problemas de inteligência artificial de que eu estou cuidando, Joseph Weizenbaum. Um pensador dos anos 70, 80, informático, do MIT, muito crítico a todo esse desenvolvimento e cuja leitura foi fundamental para que eu chegasse às teses que eu cheguei. A simples pergunta, eu cito Weizenbaum, a simples pergunta quanto a se existe algo que um juiz ou um psiquiatra sabe que não podemos comunicar ao computador é algo monstruosamente vergonhoso. O simples fato de que ela tenha que ser impressa, ainda que apenas para denunciar a sua morbidez, é um sinal de como entecapta a época em que vivemos. Agradeço a atenção de todos os que me acompanharam nos últimos 40 minutos, 45, acho que talvez 50, e estou muito ansioso para ouvir o que cada um de vocês tem a dizer das minhas considerações. Muito obrigado e não deixem de depois ver o livro, ele deve sair ainda esse ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado, Ingo, muito obrigado a todos. Muito obrigado de coração, Luiz, pela magnífica fala. Olha, devo registrar aqui que já tive a oportunidade de ouvir falar por várias oportunidades, enfim, várias ocasiões, e esta fala em particular me deixou realmente especialmente impressionado e feliz, né, por tê-la aqui, né, nesta casa, que é a PUC, no âmbito de 2 programas de pós-graduação e com o apoio não apenas do Centro Europeu de Estudos, mas também alemães, né, europeus e alemães, mas também do Instituto Eduardo Corrêa. É, portanto, algo que digo com toda a sinceridade e com imensa alegria. É um registro que faço de maneira pessoal muito vivo. Enquanto falavas, Luiz, eu recordava uma passagem que pode ser encontrada em várias culturas antigas, de que para julgar um homem é preciso antes andar com as suas sandálias. É preciso, de um certo modo, poder viver ou, ao menos, tentar imaginar o que teria sido a sua vida. E como esse andar com as suas sandálias poderia chegar a este juiz robô. Talvez esse distanciamento, pela falta de empatia, pela falta de conhecer o que é a vida, nos impossibilite, justamente num âmbito como é o âmbito do direito penal, em que os dilemas sempre nos surpreendem, nos escapam de forma reiterada a qualquer tipo de previsão. Como seria possível preparar uma máquina para julgar um homem, de certo modo, por meio de seus atos, também parte da sua vida? Algo que realmente é bastante, eu diria, não apenas complexo, mas eu diria também assustador diante desta realidade que se avizinha. Nós tivemos, Luiz, um número completo de assistência no Zoom. Tivemos 100 pessoas a lhe assistir. E no YouTube, 270 pessoas que estavam lhe assistindo. Enquanto nós tínhamos a alegria de ouvi-lo, eu tive uma conversa privada, tanto com o professor Nereu quanto com o professor Ingo, sobre a possibilidade de abrirmos para o debate. E dado esse enorme número de pessoas, a nossa possibilidade ficaria restrita a 2 ou 3 perguntas, eu diria absolutamente impossível de ser aqui selecionadas.
né? De tal modo que, também tendo em conta o formato de conferência inaugural, né, que tem essa sua fala hoje, achamos por bem, o nome dos programas, em não dar seguimento ao debate, né? Não dar seguimento ao debate. A não ser que, enfim, seja outra à tua disposição, caso queira, posso... Mas é claro, isso é o que eu ganho dessa conferência. Por favor, libere umas perguntas. Eu quero também aproveitar o momento para aprender. Bom, eu já sei o que eu penso. Muito bem. Então não sei se o professor Nereu, o professor Ingo, me autorizam também ainda que uma breve concessão, e também, se vamos fazer isso, eu peço de antemão desculpas, né, por não ter como aqui atender a todos. É absolutamente impossível. Não é? Se me permite, Fábio, rapidamente. Tenha bondade, professor Ingo. Já que foi chamado à ordem, com razão, né? Na verdade, era sempre a preocupação que tu passaste pelo volume, mas acho que realmente, na verdade, o Luiz Greg tem razão, né? Além de parabenizar pela magnífica palestra, né? Já no privado aqui já mandei uma mensagem, um bálsamo, acho que para os nossos ouvidos, para as nossas almas, inclusive, mas de toda sorte, acho que selecionando algumas perguntas, que às vezes são perguntas recorrentes, né? Que se superpõem, acho que também aquilo que a gente gosta, né? Vamos também reconhecer que a gente enriquece muito mais uma atividade com alguma interlocução do que falando, então, a minha parte, nessas condições, é claro que eu fico aqui, eu ficaria aqui de qualquer sorte, né? Então, acho que o PPGD, mais do que tranquilo, né? Bom, então, professor Ingo, quem sabe, já que estamos, e essa é a oportunidade que o Zoom nos possibilita, né? Já que estamos aqui no Zoom, quem sabe deixamos aberto aos colegas professores, alunos, enfim, associados dos institutos aqui em questão, portanto, que a viva voz tragam as suas questões. Nós temos magistrados nos assistindo de Portugal, nós temos magistrados, enfim, até mesmo da África, que eu pude perceber aqui nos assistindo, que, enfim, o assunto toca diretamente o trabalho deles também. Então, fica aberto aqui, the floor is open, fica aberto, e, por favor, peço que apenas se manifestem oralmente, para que nós não tenhamos que fazer a busca via bate-papo aqui, por favor. Bem, já que ninguém fala, vou aproveitar para fazer uma precisão. Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. É que talvez o texto é muito maior do que aquilo que eu apresentei para vocês, então eu tive que cortar várias partes, e uma coisa que ficou cortada também é a precisão de que eu cuidei apenas do juiz resolvendo questões de direito. Se a gente for pensar na matéria de fato, análise de prova testemunhal e tudo isso, a situação ainda fica mais complexa. Mas aqui também eu acho que tudo que eu desenvolvi tem a mesma validade, porque a gente caminha a largos passos para uma sociedade em que tudo o que historicamente ocorreu vai ficar registrado. Ou seja, o juiz onisciente em relação aos fatos não é algo impensável, é algo que pouco a pouco se torna realidade. Então, a gente pode imaginar um juiz que já sabe de tudo o que aconteceu e se esse juiz pode julgar as nossas vidas. Esse que é o problema de que eu cuidei. Olá. Professor, eu gostaria de... Não sei se está me ouvindo. Sim. Tudo bem, professor? Primeiramente, gostaria de agradecer pela fala. Eu tinha, pelo que eu entendi da sua fala, a ideia é que os atos jurisdicionais, materialmente jurisdicionais, não seriam admitidos por juiz robô. A minha questão é se alguns atos, até que ponto isso se abrangeria também atos auxiliares, vamos dizer assim. Eu pensei aqui tanto na questão do software Victor, do Supremo Tribunal Federal, e aqui pensando em matéria penal, que eu acho que como ela tem uma intervenção maior, ao mesmo tempo ela gera problemas mais graves. De reconhecer, por exemplo, repercussões gerais em matéria penal, ou outras decisões que também são auxiliares, como, por exemplo, num processo criminal, reconhecimento de uma prescrição,
que depois seria revisada por um juiz, que na verdade só basta conferir os prazos, ou o prazo de uma progressão de regime, se essas decisões seriam admissíveis por juízes robôs, ainda que fossem posteriormente controladas, ou se também elas estariam vedadas a partir da sua compreensão. Olha, Felipe, aqui, prazer te rever. Eu teria... A razão pela qual eu iria para o Brasil era fazer a sua banca, que infelizmente não foi possível. Mas, bem, eu diria que a resposta tem que ser construída decisão por decisão, se a gente estaria disposto a entregar essa decisão a um oficial de justiça, a um funcionário da administração pública sem... Por exemplo, a multa de trânsito. A multa de trânsito é imposta pelo policial que vê o seu carro estacionado no local proibido. Então, uma decisão como essa, se não fosse um policial, se tivesse um drone voando e registrando quem está estacionando em local proibido e mandando já imediatamente a multa por e-mail para as pessoas, para os proprietários dos carros, isso não acho que seria um problema. Pelo menos o meu argumento não se aplica a isso. Agora, se a decisão tem que ser tomada por um juiz, não me parece adequado que se anteponha uma primeira decisão tomada pela máquina. Colocar uma máquina entre o cidadão e o seu juiz me parece uma coisa abominável, sinceramente. Eu acho que fazer isso é negar aos cidadãos o respeito que eles têm direito enquanto cidadãos. E se o STF está fazendo isso, só digo que tenho me dá muita tristeza. Não sei se ele está fazendo isso, mas se tiver, isso é uma guinada muito triste para a história do direito brasileiro. Obrigado. Professor Luiz, algumas perguntas, há uma demanda grande de perguntas pelo YouTube. Muitas perguntas realmente, né? Algumas delas dizem respeito à extensão dessa crítica que é direcionada à inteligência artificial. Se estaríamos a falar especificamente da jurisdição ou se esse óbice poderia ser estendido a muitos outros âmbitos da vida. Bem, uma boa pergunta. A mim me parece que em todos os âmbitos da vida, eu sou jurista, né? Me preocupo então com os problemas do direito. Mas a mim me parece que todos os âmbitos da vida em que se trata e que o aspecto humano é importante, em que olhar no olho de alguém é importante, em que saber que tem alguma coisa ali atrás desse olhar, existe essa metáfora bonita de que o olho é a janela da alma, né? Todas esse âmbito de relações genuinamente humanas parece que tem que ficar alheio à inteligência artificial. E eu estou me referindo a relações como, por exemplo, os cuidados de pessoas idosas. Já existem robôs que tomam conta de pessoas idosas e que dão atenção a essas pessoas, que simulam carinho e tudo isso. Isso me parece também temerário. Me parece que isso é sancionar a nossa recusa a assumir a responsabilidade por cuidar dessas pessoas que cuidaram de nós. E outros setores também. Eu ouvi, existe uma pensadora chamada Sherry Turkle, que escreveu um livro chamado Alone Together, um livro maravilhoso, em que ela examina todos esses âmbitos de relações em que a máquina vai se substituindo aos seres humanos. Um outro é o do cão robô. Eu sou... Vem cá. Quem está aqui me assistindo? Esse bichinho que estava aqui me incomodando agora há pouco. Se ele fosse um robô, ele não me incomodaria. Mas é isso que me faz querê-lo tanto, e é isso que também é constitutivo da genuinidade da nossa relação. E tudo isso tem que continuar existindo de forma genuína, não adulterada. O computador oferece apenas uma adulteração, um simulacro de o que é uma relação profunda e verdadeira entre dois seres humanos. E isso a gente tem de tomar muito cuidado, porque chega um momento em que a gente começa a preferir o computador ao ser humano. Existe uma discussão na filosofia da informática sobre relações com robôs, sexo com robôs, casamento com robôs. Também acho que tudo isso uma coisa abominável, mas
esse talvez seja o mundo em que os nossos, espero que só os netos ou bisnetos vivam, porque eu só espero não estar mais aí para ver. Querido Fábio, posso dizer rapidinho uma palavrinha? Por favor, professor Drayton, tenha bondade. Parabéns, Luiz, por essa brilhante conferência. Nós, todos os teus alunos aqui no Além Mar. E só para apoiar a tua tese, com a qual eu concordo plenamente, eu não gostaria agora, se eu tivesse que ir para o hospital com o coronavírus, de ter uma máquina diante de mim que decidisse se eu ia continuar respirando ou não. Deste o exemplo aí da Pflegepersonal, né? No caso da medicina também acho que se poderia aplicar. E a tua defesa de um sujeito na filosofia, penso totalmente apropriada. Esse tipo de filosofia hoje que é bastante saudada, salonfähig, diríamos em alemão, da morte do sujeito, do pós-sujeito. Penso que ela, para o direito, traz grandes problemas, na verdade inviabiliza o direito. Não, de pleno acordo, Drayton, de pleno acordo. Levar a sério o sujeito, levar a sério o ser humano, isso é a ideia de dignidade humana, é o que faz sentido, que dá sentido a toda a nossa reflexão, e é muito triste que esse tipo de abordagem filosófica anti-humanista tenha tomado tanto espaço entre as elites intelectuais nos campi universitários do mundo inteiro. Bem. Luiz, eu tenho por regra não fazer perguntas quando sou anfitrião, porque acho que estou ocupando o espaço de tantos outros que merecem mais do que eu, mas, enfim, eu gostaria apenas de colocar uma questão. Um dos pontos que tu firmaste, o teu raciocínio, foi na questão da responsabilidade. Tá? Enfim, e cogitasse a possibilidade de superar esse problema na medida em que esse problema tem uma dimensão prática bastante forte. Mas se eu percebi bem, me parece que os argumentos que tu trazes, eles se mantêm para além da questão própria da responsabilidade. Ou seja, numa hipótese, ainda que fosse possível responsabilizar os robôs pelo ato jurisdicional, me parece que isso não afastaria as razões que tu trazes para não admitir um magistrado robô. Me parece que o teu raciocínio está um pouquinho para além da própria ideia de responsabilidade. Né? De um certo modo, em alguma medida, eu vi algo que eu acredito muito, que é o fato de que aquilo que nos humaniza é a nossa capacidade de empatia. Em alguns momentos, nós só somos humanos porque conseguimos estar dentro do outro. Né? Ou seja, o fato de eu estar em ti e tu estar em mim me faz humano. E ao me fazer humano, por estar também em ti, me dá melhores condições de te compreender, e aí também talvez na linha dessas culturas antigas, né, que esperam, né, uma troca de posição no processo de judicatura, eu possa melhor te compreender e então te julgar. Ainda que essa judicatura possa estar torta, ela é humana. E escapar disso é desumanizar não apenas o direito, mas também a todos que estão submetidos ao direito. Me parece, eu não sei se eu estou fazendo uma hiperinterpretação, mas eu julgo que em vários momentos o teu raciocínio, os teus argumentos levam para um nível que transcende a própria ideia de responsabilidade em sentido mais prático. Ainda que fosse possível, me parece que isso não resolveria a questão. Não, Fábio, a verdade é que eu usei ali o termo realidade moral. Eu acredito que o mundo das razões é um mundo de considerações tão objetivas quanto o mundo dos fatos. E então o meu esforço é um esforço, vamos dizer assim, de fenomenologia moral, de descrever, de capturar quais razões estão operando por trás dessa dificuldade que eu acho que nós temos que ter com o juiz robô. E eu tentei reconduzir tudo à ideia de responsabilidade,
mas não diria que que essa é a ideia última. A ideia talvez mais precisa seja de que você só pode, eu como jurisdicionado, para acreditar que aquele que me julga não está só exercendo poder, eu tenho que, pelo menos, lhe atribuir, ou como você está dizendo, algum grau de semelhança comigo, que ele sabe o que é ter uma vida, ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é sentir dor, sabe o que é passar um tempo preso. E eu falei em responsabilidade pensando que assim, um jurisdicionado que vai preso, ele pelo menos pode ter, ainda que dentro da infelicidade dele, a satisfação de saber que quem o mandou preso pode ter passado por um conflito de consciência, pode ter tido no momento de se encostar a cabeça no travesseiro, um probleminha, coisas que o computador não tem. Isso que, para mim, é a questão fundamental, é que o direito não se esgota num cálculo de razões, num raciocínio lógico abstrato. O direito também não se esgota em decisão. No final, o direito também é um ser humano enxergar o outro como um ser humano e o tratar de forma correspondente. É um pouco isso. E isso a máquina, por definição, não pode fazer. E um robô responsável, você falou, e se o robô fosse responsável, o robô nunca pode ser responsável, a não ser que eu trabalhe com um conceito de responsabilidade completamente vazio. Responsável, me parece, só pode ser, no sentido que nós usamos o termo, alguém que compartilha conosco alguma coisa, como essa efemeridade. Eu mencionei o problema da Teodiceia, não foi por acaso. Eu acho que sem essa mortalidade, sem essa repetibilidade, não tem como falar em responsabilidade. Como é que eu posso considerar um ser, de que eu posso fazer um backup, um ser responsável? O robô pode ser tão responsável quanto... Todo mundo sabe, meus amigos sabem que eu gosto de videogame. Quando eu jogo videogame e eu morro, eu tento de novo. Eu salvo o estado do jogo. A vida não é assim. A vida, você não pode fazer backup, mas o robô você faz um backup. Então, um ser de que você faz um backup nunca pode ser um ser responsável. Ele nunca vai responder pelo que ele fez. Ele pode se distanciar a qualquer momento daquilo que ele fez e começar de novo. Como é que ele pode ser responsável? O computador condena você, não vai dormir com umas interferências. O que ele faz? Ele faz um reboot e volta para o estado anterior. Está tudo bem. Responsabilidade pressupõe essa continuidade no tempo, uma inalterabilidade, um monte de outras coisas que a tecnologia... Você pode simular isso tecnologicamente, mas não vai ser the real thing. Esse que é o problema. Muito bem, excelente, muito obrigado. Mais alguém? Talvez a última questão para o Pedro Adami. Tenha bondade, Pedro. Eu gostaria depois de fazer uma pergunta também, se for possível. Tá bem. Eu também gostaria, professor Fábio. Então, portanto, ficamos em 3 questões para nós encerrarmos. Não queremos, portanto, exagerar também. Então, professor Pedro, tenha bondade. Obrigado. Obrigado, Luiz. Foi uma fala, enfim, cativante e muito desafiante intelectualmente, que é uma coisa muito boa. Eu vou ser muito breve e vou descrever uma objeção possível, Luiz, e eu gostaria de te ouvir sobre isso, que eu vou chamar de objeção idealista, ou objeção do idealismo, tá? E ela se aplica à tua ideia do juiz, tanto quanto aos fanáticos da inteligência artificial e dos robôs julgadores. Tá? De um lado, que o juiz é esse ser com alteridade, com sentimentos, que anda nas sandálias, como falou o professor Fábio, que se preocupa com quem ele está julgando, e que é uma pessoa, enfim, que analisa todo o caso em seus pormenores e gostaria de saber a verdade, que a realidade dele não é simplesmente vencer a pilha que ele tem ao longo do dia, tá? Do outro lado, a objeção idealista vale para os fanáticos que dizem que a inteligência artificial vai aprender tudo, deep learning e tudo mais, e que vai resolver todos os problemas ela mesma com o tempo que ela vai aprendendo.
eu não sei quem está certo. Eu quero crer que a tua posição é muito mais razoável do que a deles. Mas eu gostaria de te ouvir sobre essa objeção, pelo menos na realidade brasileira, de um judiciário absolutamente assoberbado de trabalho e na esfera penal ainda mais. De novo, muito obrigado. Foi cativante e muito desafiante intelectualmente. Obrigado. Obrigado, Pedro. Muito feliz de saber que contava com você entre os meus ouvintes. Muito feliz de te rever também, ainda que virtualmente. Bem, é claro que num lugar onde a justiça funciona mal, que ela nem vou falar aqui do plano individual, que as decisões são ruins. É um fato que a justiça brasileira é morosa. Num país em que a justiça não funciona com a velocidade devida, é claro que a tentação de introduzir o juiz robô é muito maior. Mas, de novo, eu acho que isso é escapar da nossa responsabilidade em favor de um caminho fácil de desumanizar a justiça estatal. Essa que seria a minha resposta. Eu não estou pressupondo o juízo ideal. Eu não estou pressupondo o juiz virtuoso. Eu estou pressupondo todo momento o juiz com as falhas que ele tem. Mas eu acho que o nosso juiz humano, com as falhas que ele tem, ainda assim, é nossa responsabilidade melhorá-lo. É nossa responsabilidade trabalhar para que ele melhore. E o problema da quantidade de processos no Brasil poderia ser solucionado não só com mais dinheiro para a justiça, com uma melhor formação dos juízes, com uma melhor formação da advocacia, existem vários caminhos para solucionar isso, só que são difíceis, são caminhos que vão levar muitos anos com leis melhores. Por que tudo cai no Supremo? Porque a gente tem uma Constituição de 500 artigos e coisas assim. Então, quando as coisas são bem projetadas, você não precisa acabar nessa situação. Mas é claro, e o que a gente não pode esquecer é o mecanismo de retroalimentação que a abertura para o primeiro passo nesse sentido da inteligência artificial provoca. Eu falei numa singularidade jurídica. Por quê? Porque no dia em que a gente souber que a máquina resolve, aí as leis, a gente vai saber, não nem adianta tentar fazer leis boas, porque a máquina que vai aplicar. Com o que vai começar a surgir uma bola de neve retroalimentadora, no sentido de que o direito cada vez mais vai se desumanizar e cada vez mais as máquinas vão dizer como que nós temos que viver. Então, eu acho que o juiz ruim, ainda assim, é um de nós somos responsáveis por ele. Agora, a máquina, ela é um estranho, ela não responde por nada, então ela não pode decidir a vida de quem só tem essa vida para viver. Essa que é a ideia. Muito bem, obrigado. Acho que então, o professor Pedro queres colocar mais alguma coisa, não, professor? Está bem? Ana Clara? Então, o senhor dividiu, né, o seu argumento em duas partes, e eu gostaria de fazer uma pergunta que se relaciona com a primeira parte, o primeiro ponto do seu argumento, tendo em vista que me parece que, embora seja brilhante e fundamental a exposição completa, né, da sua construção, talvez, desde o primeiro ponto, já seja possível chegar a uma conclusão que reforce a conclusão final ao qual o senhor deseja chegar. Porque o senhor referiu, né, que no primeiro ponto do seu argumento faria uma análise fática, né, talvez técnica, né, da possibilidade técnica, enfim, fática de que juízes robôs de que haja juízes robôs, né, e de que juízes robôs, enfim, possam se inserir, né, no mundo jurídico, enfim. Mas o senhor apresentou, ao final, uma conclusão que, ao meu ver, talvez já adiante uma conclusão valorativa, quando o senhor afirma que é possível que juízes robôs tomem boas decisões, ao menos do ponto de vista argumentativo e né, rígido, em termos de fundamentação. E nesse aspecto, me parece que essa talvez seja uma conclusão apressada e que desde esse ponto nós já possamos discutir sobre se as falhas
que, como o senhor bem referiu, né, as falhas discriminatórias, enfim, que acabam sendo produto da retroalimentação, sejam exclusivamente falhas técnicas ou se elas são falhas que derivam, na verdade, do funcionamento, de como essas dinâmicas, né, esses dispositivos digitais, né, que nós estamos aqui chamando de robôs na nossa discussão, funcionam. Então, eu queria que talvez o senhor aproximasse um pouco mais essas duas questões, né, esse enunciado, né, de que seria em torno da discussão fática, né, da possibilidade fática, e a conclusão valorativa, e talvez apontar que desde logo, desde esse ponto, já seja possível afirmar algo no sentido do que o senhor deseja concluir lá no final da sua exposição. Enfim, só queria acrescentar que a discussão foi cara, porque eu sou pesquisadora do programa, né, de ciências criminais, e eu pesquiso algoritmos e reprodução de violências. Então, a discussão é cara a mim, por isso estou colocando essa pergunta. Muito obrigada. Obrigado, Ana Clara. Eu lhe responderia que seria cômodo se assim fosse, se a gente pudesse se contentar com essa saída fática, técnica, mas infelizmente não é assim. E tudo que só é impossível faticamente, eu falei ir de bicicleta de Berlim a Porto Alegre. Bem, quando eu coloquei esse exemplo, eu depois fiquei pensando se não daria para subir ao Polo Norte, ou sei lá por onde, descer depois pelos Estados Unidos, passar pela Colômbia e tudo, e uma hora eu chego aí em Porto Alegre. Isso é um problema de custos. Ou seja, no final, tudo, a gente conhece lei de Moore e coisas assim, nesse âmbito tecnológico, tudo evolui de forma exponencial. Então, qualquer barreira fática, e vai ser uma questão de tempo para que ela seja superada, essa que é a verdade. Que não sejam, então, 10 anos, sejam 50, 100. E eu teria um problema, eu acho que enquanto seres humanos forem o que eles são, efêmeros, frágeis, enquanto a gente participar dessa condição humana, que é a única que eu espero conhecer enquanto eu estiver vivo, enquanto for assim, não pode haver juiz robô, na minha opinião. No dia que não houver mais seres humanos, aí a gente já deixou de ser o que a gente é, para a gente ser julgado por alguém que não é também como a gente é hoje, isso talvez não seja mais um problema. Mas ver que aqui a gente está se movendo num plano que não é mais um plano técnico, é um plano a priorístico mesmo, de que significa exercer poder e debaixo de que circunstâncias, de que condições, vamos usar esse termo melhor, exercício de poder pode ser legitimado. Me parece que o problema está só aqui. Os problemas técnicos, os informáticos, algum dia podem resolver. Ninguém tem como excluir isso. E se você, na sua pesquisa, está encontrando esse problema, você pode diagnosticar isso dos algoritmos que existem hoje. Você não sabe como é que eles vão estar daqui a 20 anos. Provavelmente os problemas já vão estar superados. Surgirão outros, mas por que não vão ser superados também? Ninguém pensava que há 10 anos atrás que ia ser possível fazer uma palestra como a gente está fazendo agora. Muito obrigado, Luiz. Então, a última questão, se me permite, Luiz Felipe. Tudo bom? Obrigado, professor Fábio. Professor Luiz Greco, muito obrigado pela sua fala, foi extremamente enriquecedora. A minha pergunta, ela já foi até, a resposta dela, acho que já foi até pincelada ao longo da fala do professor, mas já peço desculpas pela simplicidade dela. A minha dúvida é basicamente o seguinte, tendo em vista a velocidade da automatização que a gente... Cara, eu tô quente de raiva. Pessoal. Siga, Luiz. O senhor me mutou, professor. Não, está funcionando. Está funcionando, está funcionando. Ah, sim, é que eu acho que havia me mutado. Na minha dúvida é basicamente o seguinte, peço desculpa se ela é um pouco simplória ou simplista, tendo em vista a velocidade da automatização que a gente vem tendo dentro da sociedade, aí eu posso citar o exemplo da Uber nos Estados Unidos, que já tem carros sem motoristas, a gente já tem carros entregadores que vão lá e entregam o seu pedido na sua casa, sem precisar ter alguém dirigindo o carro, sem você precisar ter algum contato humano.
a própria pandemia que nos objetivo de tomar vai acabar por impor mais rapidamente a aplicação de um juiz robô, por exemplo. E aí, baseado num argumento de que a decisão dele seria mais propensa a ser perfeita. Seria essa a minha dúvida. Bem, assim, obrigado, Luiz Felipe. Aliás, é meu nome também. Eu não uso o Felipe, mas eu me chamo Luiz Felipe também. E bem, eu acho que, no fundo, a pergunta já está, em boa parte, respondida. Não se trata de quem decide melhor. Eu concedo que o computador talvez um dia decida melhor. Quanto pior o juiz, mais fácil é que o computador decida melhor. Essa que é a grande verdade. Mas, mesmo assim, eu acho que a nossa responsabilidade é ter bons juízes e ter o cuidado de que o juiz bom não cai do céu. Computador, um bom, a gente pode comprar. É claro que é mais fácil conseguir um computador bom, mas não é assim que a gente organiza uma sociedade em que o direito é obra de seres humanos. Essa que é a ideia. A prestação jurisdicional não é uma pizza que pode ser entregue, não importa por quem. Luiz, obrigado, muitíssimo grato pela sua, enfim, dedicação, seu envolvimento, enfim, por ter todo o teu carinho para todo esse grupo que está aqui lhe assistindo. Para nós é uma honra poder contar com a tua fala, e não só com ela, mas também pela tua simpatia, pelo teu empenho e, enfim, a abertura a todas essas questões que estão sendo aqui colocadas. Eu gostaria apenas de saber se o professor Nereu Giacomoli gostaria de fazer alguma intervenção final, o professor Ingo Sarlet, senão nós vamos encaminhar já essa sessão para o seu encerramento. Acho que pode encaminhar, professor Fábio. Também. Então, muito obrigado. Então, Luiz, querido professor Luiz Greco, receba de todos nós a nossa mais sincera, né, gratidão, né, pelo tempo que nos foi aqui dedicado. Uma sessão que, reputo, teve o máximo sucesso. Tenho recebido aqui, ao longo da sua fala, inúmeras outras questões que eu, desde já, registro minhas desculpas pela impossibilidade de atender. Não é possível, efetivamente não é possível, o tempo não comporta isso. Tivemos pessoas de Portugal, de outros países da Europa e outros países, enfim, também aqui da América Latina, e saber, portanto, que é possível reunir tantos interessados em torno de um tema tão premente como esse é algo que também, né, chama muito atenção, muito atenção. Não apenas é um tema que interessa a todos, como, de um certo modo, marca, talvez, as notas de um futuro muito próximo, que todos tenhamos que, de algum modo, conviver com ele. Luiz, meus agradecimentos vão em nome do Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais, do Programa de Pós-Graduação em Direito, mas também do Centro de Estudos Europeus e Alemães e do Instituto Eduardo Corrêa. E, por fim, mas não por último, também em meu nome pessoal, né, como alguém, né, que te quero muito bem, te admiro muito aqui em Porto Alegre, por todo o trabalho, os cumprimentos pela tua carreira, na expectativa de que possamos contar com mais oportunidades como essa, né, seja no programa, seja no Instituto, para que todos nós possamos aprender contigo, trocando ideias e crescermos juntos. Muito obrigado, Fábio, muito obrigado a todos vocês e que a gente possa repetir esses encontros muitas vezes, mas também pessoalmente. Não vamos esquecer que o mundo, eu acho que o mundo pelo qual a gente tem que lutar é também um mundo em que as pessoas possam se olhar nos olhos, se abraçar de verdade. E eu segue aqui meu abraço virtual a você, ao Ingo, ao Drayton, ao Nereu, ao professor Faria Costa, e são abraços que eu teria dado se eu os encontrasse pessoalmente e que ficam arquivados aqui, ficam reservados para o nosso iminente, espero que iminente, encontro pessoal. Muito obrigado a todos que me ouviram. Foi uma alegria falar com vocês e eu diria, os que têm perguntas que não foram levadas em conta, por favor,
me mandem essas perguntas. Eu gostaria de ter mais conhecimento delas para a preparação final do texto. Me mandem para o meu e-mail da universidade. O meu Hotmail foi bloqueado esses dias, eu não estou recebendo nada ali. Não consigo desbloquear, viu? Que o robô da Microsoft bloqueia e pronto, e não quer nem saber. Então, por favor, me mandem o endereço, vocês encontram buscando o meu nome, Luiz Greco Berlim, provavelmente vão encontrar um endereço. Se não, me escrevam pelo Facebook, ou sei lá. Agradeço a todos mesmo por terem dedicado esse tempo todo a me escutar e a discutir comigo, e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço a todos também. Muito obrigado. Vamos encerrar então a sessão. Obrigada, professor. Fiquem bem todos. Obrigado. Obrigada.